Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, meninos. Nós estamos trabalhando agora com a correção da primeira atividade que fala sobre operações numéricas. Por que nós escolhemos esse tipo de exercício? Esse tipo de exercício trabalha com desafio lógico e trabalha com as operações. Então vamos lá. No Enem em 2018, um edifício tem a numeração de andares iniciando no térreo 7, no T, perdão, e continuando no primeiro, segundo, terceiro até o último andar. Uma criança entrou no elevador e, tocando o painel, seguiu uma sequência de andares, parando, abrindo e fechando a porta em diversos andares. A partir de onde a criança entrou, o elevador subiu 7 andares, e em seguida desceu 10. Desceu mais 13, subiu mais 9, desceu 4, parou no quinto andar, finalizando a sequência. Considere que no trajeto seguido pela criança, o elevador parou uma vez no último andar do edifício, de acordo com as informações dadas. E o último andar do edifício é o... Aí é o seguinte, nós temos as nossas opções, 16º, 22º, 23º, 25º, 32º. Mas vamos ver, passo a passo. Primeiro, ler, acabamos de ler, e entender. Nós vamos pensar que X é o andar que a criança entrou no elevador. E, de acordo com o que foi feito, nós temos o seguinte. Agora, nós vamos fazer conta. Ou seja, X mais 7, menos 10, menos 13, mais 9, menos 4, igual a 5. O que implica, resolver esse exercício, que x é 16. Basta eu fazer as contas. 7, menos 10, menos 13, mais 8, menos 4, mais 5, igual a 5, é x igual a 13. Então, a resposta é, a partir do 16º, o andar que abriu e fechou a porta nos andares é o 23. Ou seja, 13º foi o 23, 13º, nono, aí estou fazendo a sequência para a gente. Então, pessoal, notem uma coisa que é interessante. Nós não fizemos contas, mas ali, nesse detalhe que eu estou passando para vocês, eu estou explicando passo a passo as contas. Ele abriu e fechou no andar 23, 13º, nono, quinto, seguindo o que está escrito no texto. Vamos para o outro exercício. Observe. Nós temos que a loja de telas e molduras cobra R$20 por metro quadrado de tela, R$15 por metro linear de moldura e mais uma taxa fixa da entrega. Um artista precisa encomendar telas e molduras nessa loja, suficiente para 4 quadros retangulares. Eu vou precisar pensar não só no perímetro, como na área desses quadros. Em seguida, fez uma segunda encomenda, agora para 8 quadros retangulares. O valor da segunda encomenda será... Então é o seguinte, agora nós vamos comparar a primeira encomenda com a segunda encomenda. Observe. O posto quadro da primeira compra, nós vamos falar em reais. Ou seja, eu vou pegar o que foi feito de perímetro, mais o pela área, tá? Então ela pagou R$25. Depois disso, nós vamos para a segunda. Ou seja, o valor da primeira encomenda é a taxa de entrega. Eu vou achar R$210. O custo por quadro da segunda compra em reais eu vou colocar a mesma ideia. Multiplicar o que foi dado lá por coisa, vezes 10, tá? Vezes a área. Nós temos isso aí. Depois, nós temos o valor da segunda compra. Assim, o valor da segunda compra é maior que 2 vezes o valor da primeira. Logo, ela é
maior que o valor da primeira, mas não o dobro. Porque todas as outras opções não resolvem a questão. Notaram? Não é só a conta que a gente precisa. A gente precisa do que está no raciocínio. Vamos ver o próximo? O próximo diz o seguinte. Uma escola recebeu do governo uma verba de R$1.000 para enviar 2 tipos de folhetos pelo correio. O diretor da escola pesquisou os tipos de selos que deveriam ser utilizados. Concluiu que, para o primeiro tipo de folheto, bastava um selo de 65 centavos, enquanto para os folhetos do segundo tipo, seriam necessários 3 selos, um de 65, um de 60 e um de 20. O diretor solicitou que comprassem selos de modo que fossem postados exatamente 500 folhetos do segundo tipo e uma quantidade restante de selos do que permitisse o envio máximo possível do primeiro tipo. Quantos selos de 65 centavos foram comprados? Ou seja, ele dá uma volta, ele não quer saber quantos selos foram comprados ao todo, apenas os 65. Então vamos passo a passo. A primeira coisa, nós vamos para o envio do primeiro, ou seja, 500 folhetos primeiro e para o segundo folheto. Nós temos x é igual a 0,65 mais 500 vezes 65 vezes todos esses valores. Resolver essa conta. Eu tenho que x seja o máximo para que se tenha um valor de R$1.000. Suficiente. Aí o que a gente vai fazer? O x tem que ser o máximo. Então, nós vamos fazer essa conta aqui, ó. Toda essa conta que a gente vai fazer tem que ser menor ou igual a 1.000. Logo, o x é menor ou igual a 275 dividido por 65. Lembra que o x é a quantidade de primeira etapa, que vai multiplicar por 65. Assim, nós temos a ideia que vai ser o quê? 423. Logo, agora nós vamos dar a resposta. Total de zeros de 65 centavos é 423 mais 500 menos, que vai dar isso aí. Agora, vamos para o próximo. Desculpa que eu fui meio rápido no anterior. No próximo. Joana frequenta uma academia de ginástica onde faz exercícios de musculação. O programa de Joana requer que ela faça 3 séries de exercícios em 6 aparelhos diferentes. 6. Gastando 30 segundos em cada série. No aquecimento, ela caminha durante 10 minutos na esteira e descansa durante 60 segundos para começar o primeiro exercício no primeiro aparelho. Em uma série e outra, assim como mudar de aparelho, Joana descansa por 60 segundos, 1 minuto. Suponha que em um determinado dia, Joana tenha iniciado seus exercícios às 10 horas e 30 minutos, finalizando às 11 horas e 7 minutos. Nesse dia e nesse tempo, Joana. Vamos entender o que ela fez. Aqui nós somos o lemos, agora vamos entender. Como ela vai fazer 3 séries de exercícios em 6 aparelhos diferentes, Joana faz 18 séries de exercício em 30 segundos, cada um. Isso é o básico, é o que está falando. Depois, o aquecimento e a primeira série, e entre as 18 séries, cada uma tem 10 intervalos de descanso. Esses intervalos de descanso, eles equivalem lá no texto, né? Eles falam que o descanso é de 60 segundos. Assim, o tempo total vai ser 10 vezes 60, 18 vezes 30, que vai dar 2.220. Agora, trabalhando esses 2.220, nós temos o seguinte, que
período de 10 horas 30 minutos, 11 horas e 7 minutos, existem 37 minutos, equivalente a 2.220 segundos. Joana poderia ter feito todos os exercícios e rigorosamente os períodos de descanso especificados no programa. Assim, qual é a resposta da questão? A resposta, pessoal, é a letra C. Poderia ter feito todos os exercícios, mas teria deixado de cumprir um dos períodos de descanso especificados no seu programa. Por quê? Faltou o período de descanso de 60 segundos. Certo? Notem que aqui nós temos os exercícios onde não tem contas só. Eu tenho que estar sempre atento às respostas, ao raciocínio. O próximo deixa isso um pouquinho mais claro. A conta é fácil. Muitas medidas podem ser tomadas em nossas casas visando a utilização racional de energia elétrica. Isso deve ser uma atitude diária da cidadania. Uma delas pode ser a redução do tempo do banho. Um chuveiro com potência de 4.800 watts consome 4,8 kW por hora. Uma pessoa toma 2 banhos diariamente, de 10 minutos cada. Consumirá em 7 dias quantos quilowatts? Então aqui eu tenho que fazer passo a passo. 2 banhos de 10 minutos por dia, ela gera 20 minutos de banho. Ou seja, em 7 dias, ela gastará 140 minutos. Como está em quilowatt-hora, eu tenho que passar 140 minutos para horas. Equivale a 2 horas e 20 minutos, ou 1 hora e 1/3, ou 7 terços de hora, ou 7,33333 horas. Agora é só multiplicar. Pego o que eu tenho, multiplico 4,8, obtenho 11,12 kW. Notem que a conta foi fácil. Se eu quisesse fazer com razão lá, 7 terços, ficaria fácil do mesmo jeito. Porque como 4,8 é divisível por 3, ia bastar multiplicar a resposta por 7, que eu ia achar os 11,20. Agora, é um complicadinho. Não porque a conta é difícil, é porque o raciocínio tem que ser mais detalhado. Cada indivíduo, sua inscrição no cadastro de pessoas físicas, é composto por um número de 9 algarismos e outro de 2 algarismos, na forma D1 e D2, em que os dígitos D1 e D2 são denominados dígitos verificadores. Os dígitos verificadores são calculados a partir da esquerda da seguinte forma. Os 9 primeiros algarismos são multiplicados pela sequência 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. O primeiro por 10 e o segundo por 9, assim sucessivamente. Em seguida, calcula-se o resto da divisão da soma dos algarismos multiplicadores por 11. E se esse resto for 0 ou 1, é 0. Caso contrário, D é 11 menos R. O dígito D2 obedece a mesma regra. Qual o número ser multiplicados pela sequência são contados a partir do segundo algarismo, sendo D1 o último algarismo. Isso e D1 é 0 se o resto for a divisão for 11. Da soma das multiplicações 0 e 1, caso contrário, D2, 11 menos S. Suponha que João tenha perdido seus documentos, inclusive o cartão do CPF. Ao dar queixa da perda da delegacia, não consegue lembrar quais são os dígitos identificadores, recordando apenas que os 9 primeiros algarismos eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nesse caso, os dígitos identificadores D1 e D2 são, respectivamente. Aqui, pessoal, dá para fazer sem conta, mas nós vamos ter que fazer conta. Primeiro, vamos ver os dígitos identificadores da primeira EFAD. Eles têm que ser 0 e 9. Por quê? Dígito D1. Eu vou dividir 210 por 11, porque é 210. Fazendo a multiplicação, eu vou achar 210. 210 dividido por 11 dá 19, sobra 1 e resto.
Como sobra 1 de resto, o D1 é 0. Agora, fazendo a segunda parte. Multiplicando todos os outros, vai dar um valor. Vou dividir, sobra 2, e aí nós temos o D2, que é 9. Então, resposta 0,9. Aí, pessoal, é necessariamente só fazer as contas que estavam pedindo. Vamos ao último e derradeiro. A tabela compara o consumo mensal em kWh dos consumidores residenciais de uma baixa renda, antes e depois da redução na tarifa de energia no estado de Pernambuco. Considere 2 consumidores. Um que a taxa é baixa renda gastou 100 kW, outro, residencial, gastou 185. A diferença entre o gasto desses consumidores com 1 kW, depois da redução da tarifa de energia, são aproximadamente de... Aí nós temos uma tabela, vocês teriam que ler ela devagarinho. Depois, 1 kW, você vê que a diferença dos consumidores é de 185 e 100. Aí, basta fazer as contas, nós vamos achar esse valor aí, e aí está a resposta. Bem, pessoal, foi bom trabalhar com vocês. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa é só me perguntar. Boa noite.